Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Unip, Universidade Paulista, e hoje nós vamos falar de competências emocionais. Como usar essa tão falada, competência emocional na prática. Para esse bate-papo, convidamos o professor Renato Berton, coordenador da pós-graduação da Unip, nos cursos de MBA em Gestão em Relacionamento Interpessoal e MBA em Estratégias Comerciais. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado. É uma grande honra, né? Mais uma vez aqui, minha segunda vez, meu segundo bate-papo com você, Silvia. Eu fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite. Obrigado pela oportunidade, viu? Olha, o prazer é meu de estar aqui com você e falando de um tema que eu vou te dizer uma coisa, só se fala nisso, né? Competência emocional. O que é uma competência emocional, Renato? Oi, Malu. Oi, Silvia. Falando de um tema que você, o quê? Que eu gosto muito, que acho muito interessante, competência emocional. E você gosta por quê, Silvia? Posso Porque só saber? se Olha, fala eu já nisso. eu Só se inverto, fala nisso. eu fico fazendo as perguntas para você, porque só se fala nisso, é verdade, né? Agora, a emoção, ela está tomando conta de tudo, do lado tanto de competência de emprego, nos comerciais, para você conseguir ter cliente, tudo é emoção. Então, você tem que ter, além da sua competência profissional, você tem que ter uma competência emocional. Do que nós estamos falando? Ah, perfeito. Ó, você foi no cerne da questão, você foi na coluna vertebral do que é mais importante quando o tema é competência emocional. O que é competência emocional? A gente confunde competência emocional com inteligência emocional, com saúde emocional. Agora surgiram muitos termos nesses 2 anos de confinamento, né? Mas competências emocionais nada mais são do que aquelas habilidades, são habilidades emocionais que permite que a gente consiga fazer as coisas no dia a dia, né? Quando você é criança e você tem algumas habilidades desenvolvidas, inclusive, ajuda você a desenvolver a sua personalidade, né? Quando adulto, ajuda você a ter uma produtividade, um desempenho, uma performance melhor, né? As emoções, elas estão presentes no nosso dia a dia e não importa em que área da vida, né? As emoções estão presentes quando eu quero conquistar um cliente, é óbvio, né? Mais de 90% da tomada de decisão de uma compra, ela é emocional, né? A questão da percepção de valor, percepção da marca, a embalagem, as cores, nada é por acaso, né? Isso é uma questão emocional, né? Porque quando a gente fala assim, puxa vida, competência emocional ou inteligência emocional, eu não posso ficar bravo, né? Não é isso, Silvia, não é isso, né? As competências emocionais, entre elas a inteligência emocional, elas nos ajudam a nos adequar de uma forma mais apropriada em determinadas situações, né? Agora, você falou dentro das empresas, né? Dentro das empresas, competências emocionais também são muito importantes. Aliás, elas não são muito importantes, mas elas são essenciais caso a Silvia Vinhas queira ser uma das jornalistas preferidas do Grupo Objetivo. É Vai. óbvio. É verdade, Silvia. Sem Renato, falsa deixa eu te falar. modéstia. Imagina, deixa eu te falar uma coisa muito Conhecimento importante. técnico, você tem igual conhecimento técnico, igual a muitas outras. Todas conhecem tecnicamente muito do que você faz. Agora, a tua capacidade de criar conexões, relacionamentos, a tua capacidade de comunicar, a tua capacidade de se colocar no lugar do entrevistado, a questão da empatia, né? Tudo isso está presente em você, Silvia. Isso são Muito competências obrigada. emocionais. Olha, você tem Rasgando tanta sedas. competência. Estamos rasgando Não. sedas aqui, não? Eu estou lendo você, Silvia. Não, é terrível esse professor. Olha, deixa eu comentar uma coisa que aconteceu a semana passada. Eu tive a Pois não. oportunidade de ir a um evento onde estava o grande psiquiatra, escritor Augusto Cury. E me chamou a atenção que ele disse o seguinte: muita gente fala inteligência emocional. Você agora comparou. Não, muita gente confunde competência emocional com inteligência emocional. Isso não existe porque a emoção não é inteligente. Fiquei confusa. E aí? Ah,
Ele falou que a emoção não é inteligente. Quando a gente fala em competência porque... emocional, a gente não sabe para que. Peraí, eu tenho que ter inteligência emocional ou Boa competência pergunta. emocional? O que eu tenho que ter? Boa. Emoções são impulsos biológicos que moldam o nosso comportamento. Né? É impulso biológico, por isso que ele falou que talvez não seja inteligente. Né? Eu vou pensar passo a passo, eu vou me programar a minha viagem, eu vou fazer a minha programação, meu orçamento financeiro doméstico, enfim. Mas, de repente, alguém fala alguma coisa que eu não gosto e meu gatilho emocional ele é acionado e eu respondo de maneira grosseira para uma pessoa. Né? Olha o gatilho emocional surgindo aí. Né? As emoções são impulsos biológicos que podem ser moldados pela nossa vivência, mas a gente tem uma tendência de reagir. Né? De reagir. A capacidade que a gente tem de controlar as emoções que é o que se chama de inteligência emocional. Né? Não só controlar, mas também perceber o que o outro está sentindo, né? Porque nós estamos numa conversa, Silvia. Eu tenho que olhar para você. Eu tenho que saber a hora que a Silvia dá um... Eu acho que a Silvia não gostou, ficou desconfiada, ou ficou mais interessada. É isso que conduz um diálogo, né? Sim. E por que esse tema está tão atual? Ultimamente, foi o quê? Recentemente, a minha filha foi fazer uma seleção de emprego. E uma das principais, além, claro, da parte de conhecimento, de técnica, o currículo, tudo isso a gente sabe que é importante, mas tem sempre um encontro para avaliar a emoção. Isso está contando muito mais na hora de conseguir o emprego. Essa competência emocional. Do que a gente está falando? Competência diferente de competência e inteligência. Nós estamos falando de que a inteligência emocional é uma das competências emocionais. Ah, tá. Quais são as outras competências emocionais? Flexibilização cognitiva, eu tenho que aprender de formas diferentes, atendimento ao cliente, trabalho em equipe, negociação, influência, networking é uma competência emocional extremamente importante, né? Relacionamento interpessoal, como é que eu lido com pessoas que pensam e agem de maneiras diferentes. Competências emocionais são as habilidades socioemocionais. Quais são elas? Aí você tem um monte, uma relação gigantesca. A sua filha foi fazer uma entrevista e o que contrata a sua filha numa empresa, provavelmente, ainda é assim, é a capacidade técnica, é o currículo, é a formação, é a faculdade. Bom, você conhece muito bem do que nós tratamos, o que nós promovemos aqui, né? Mas o que mantém a tua filha na empresa ou que promove ela não são as capacidades técnicas. Quanto maior a tua responsabilidade em relação a um grupo de pessoas, quanto maior a tua responsabilidade em relação a uma equipe, se você decide formar uma família, se você decide virar o capitão do seu time de futebol, a tua responsabilidade sobre outras pessoas faz com que você tenha que desenvolver outras competências que não são técnicas. Comunicação, a capacidade de mediação, de solucionar conflito, de dar um feedback, né, de você muitas vezes estar sob pressão e ter que manter a calma, a paciência. Paciência é um soft skill, paciência é uma competência emocional bem interessante nesses tempos de pandemia. Eu não tive. Olha, eu vou te dizer... Eu me esforcei. É um aprendizado muito grande. Mas você, antes da gente entrar como a gente aprende, eu queria que você me falasse o seguinte, essas que você citou agora são as principais competências que uma empresa olha antes de contratar? Muitas. Vai depender muito da função, vai depender muito do cargo, vai depender muito do perfil de quem está sendo entrevistado, né? Mas, em linhas gerais, Silvia, você sabe que o Fórum Econômico Mundial, ele costuma, todo ano, publicar algumas competências técnicas e emocionais que podem ajudar as pessoas a melhorar o seu desempenho, a melhorar a performance, né? Até 2025, o Fórum Econômico Mundial publicou que as competências que serão mais demandadas pelas empresas e que essas competências elas podem ajudar
e serão importantes para as pessoas atingirem seus objetivos pessoais e, consequentemente, as empresas, os objetivos coletivos, são pensamento crítico, solução de problemas, aprendizagem, flexibilidade cognitiva, aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa nada mais é do que você trazer para você a responsabilidade pelo seu desempenho. Não é só a aula e o livro, você sai e vai buscar fontes alternativas de aprendizado, né? Pensamento crítico, criatividade. Tem uns que falam coragem para você fazer o seu projeto, colocar o seu projeto em andamento, né? A tua capacidade de foco, manter o foco sem perder a concentração, a tua capacidade de estabelecer prioridades, persuasão, negociação, influência, tudo isso, né? Empatia. Você sabe, Silvia, hoje as empresas, elas estão... Existe uma mudança estrutural, isso aqui é fundamental, né? Toda empresa que ela quer competir e ela quer permanecer por mais tempo no mercado, ela precisa levar em consideração, além da capacidade técnica, além da capacidade comportamental, né, das pessoas, das competências comportamentais, a estrutura em que essas pessoas estão, né? As empresas, elas mudaram, ou vêm mudando, e já é uma verdade absoluta, a estrutura interna que acomodam as pessoas. Antigamente, as empresas eram hierárquicas. Você, para absolutamente tudo, você precisava passar pelo patrãozinho, né? Nesse formato extremamente hierárquico, centralizado, você não dá a oportunidade das pessoas colaborarem. Você depende da aprovação somente de uma pessoa. Isso mudou. Hoje nós estamos caminhando para 2 tipos de organização de societários diferentes. Hoje nós temos a descentralizada e a distribuída. Qual que é a descentralizada? Você tem vários grupinhos conectados entre si, que respondem a um grupinho central controlador, e, de repente, se você tiver que tirar um grupinho desse ou um grupinho daquele, o grupo todo continua. Na centralizada, se você acertar o centro, tirar o centro, a empresa acaba. E você tem a distribuída, que é aquela que você não tem nenhum centro controlador. Você simplesmente, se você quiser acessar qualquer pessoa que esteja conectada naquela estrutura, você acessa. Centralizada, eu preciso passar pelo chefinho controlador. Descentralizada, eu passo pelo chefinho, vou até o chefão, passo para o chefinho, para conseguir o relatório, conseguir a aprovação, enviar o memorial, enfim. E na distribuída? A distribuída é o seguinte: eu preciso conversar com a Silvia Vinhas. Eu tenho acesso direto à Silvia Vinhas. Eu não preciso de alguém para me apresentar a ela. Então, eu simplesmente vou direto nela. Hoje, nós temos essas 2 predominâncias de estruturas dentro das empresas. E, Silvia, eu já te passo a palavra. Por que isso é importante? Porque a forma como a gente se organiza, olha isso, hein? A forma como as empresas se organizam determina como as pessoas vão se comportar. Quando a gente fala em colaboração, queremos colaborar, eu quero ajudar, eu quero trabalhar em equipe. Só que se você estiver numa estrutura centralizada, mesmo que você queira, você não vai conseguir. A colaboração depende da forma como você se organiza e não da tua vontade. Não, e então, você está falando uma coisa super importante, não só para quem quer entrar numa empresa, mas também para o empresário. Ele tem que mudar a cabeça dele e também deixar que haja essa colaboração e deixar essa competência aflorar, não é, Renato? Essa mudança, muitas vezes... Você já fez algo novo alguma vez, Silvia? Fez o quê? Você fez algo novo que você nunca tinha feito na sua vida? Ai, tenho feito muito ultimamente. Eu percebi que essa risada foi uma risada de... Eu não entendi essa risada. Essa risada foi uma risada de tá difícil, tá fácil, tá legal, tá gostoso. Eu não interpretei. Não, tá difícil por tá quê? Difícil. Que eu ia colocar nesse ponto agora. Existem pessoas extremamente competentes que não desenvolveram essa competência e estão tendo que desenvolver. Exato. E sabe o que acontece nesses momentos? Nesses momentos em que você não tem uma competência e você precisa desenvolvê-la ou do zero, ou você é pouco competente, precisa se esforçar muito, você gera um desequilíbrio entre
o seu estado normal, o seu estado confortável e o seu estado desconfortável. A diferença entre o desconfortável e confortável gera um sintoma chamado estresse, né? Então, quando você precisa desenvolver algo novo, e esse algo novo é muito difícil, a tendência é que você fique estressada. Né? Nossa, é uma consulta grátis. Eu tive uma consulta grátis agora. Eu falei para o médico, por que eu estou tão estressada? Por causa disso, porque eu estou tendo que desenvolver competências que eu não estava com essa habilidade. Então, você aprender algo novo, você desenvolver e se abrir para o novo é difícil, principalmente quando você está já num linear, né? Você já está acostumado com a forma de agir, você tem que mudar, senão você não se adapta ao mercado. Esse é o inverso do estresse. O estresse, a dificuldade está alta e o nível de competência que você tem para executá-la é baixo, é estresse. Mas essa curva pode estar invertida. É muito fácil fazer o que você faz, não tem muita dificuldade. Você pode estar acomodada. Recomenda-se, num mundo de mudanças rápidas, que você saia rapidamente dessa situação. Porque em algum momento você vai ter que se desenvolver rapidamente, porque senão você fica para trás. Né? E como que as pessoas fazem como que as pessoas fazem, então, para desenvolver essa competência? Elas aprendem? Como é que a universidade ensina isso? Boa. Como é que a universidade também ensina hoje, né? Essa pergunta talvez seja a pergunta mais importante do nosso encontro, tá, Silvia? Sabe por quê? Porque como é que eu desenvolvo? Como é que eu uso essas competências? Primeiro, eu preciso desenvolvê-las. Como é que eu desenvolvo? As pessoas aprendem de 4 formas diferentes. O ser humano, ele aprende observando, ele aprende praticando, ele aprende comparando o que ele resolveu, o que ele praticou com o que outros praticaram, e, na sequência, ele aprende dando e recebendo feedbacks, dando e trocando ideias. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas o aprendizado completo precisa, obrigatoriamente, passar por esse ciclo, que é o que a gente chama de ciclo de aprendizagem. Né? Muito bem. Bom, para eu ser um bom jornalista, para eu ser um bom engenheiro, para eu ser uma boa escritora, eu preciso observar o que os outros fazem, eu preciso ver o que eu escrevi e o que os outros escreveram, e eu preciso perguntar para alguém que entende, o que você achou disso? Basicamente é isso. Né? Agora, eu vou aprender a ser um Bom, eu não sei. O professor está aí? Oi, professor. Eu não sei onde você parou. Porque deu uma travada, legal, pelo menos para mim. Aqui no meu ponto de apoio ficou travado, aqui não, aqui ficou. Eu vou ser um escritor, eu quero ser um escritor. Então, eu preciso observar o que os escritores fazem, eu tenho que redigir, tenho que fazer redações, eu tenho que escrever, eu tenho que ver o que eu escrevi e comparar com o que outros escreveram para ver se eu posso melhorar, se eu tenho outras ideias, enfim, e tenho que pedir orientação para minha mentora ou para o meu mentor para ver o que ele acha, me dá um feedback, me dá uma opinião sobre o que você fez. Né? É assim que se desenvolve, né? Não necessariamente nessa ordem. E a gente sempre tem a preferência por um ou outro estilo de aprendizagem, mas o aprendizado completo, ele necessariamente passa por isso. Agora, antes de você começar a desenvolver, ou pensar em desenvolver, você tem que pensar no seguinte. Primeira coisa, você tem que entender o seu dia a dia, o contexto, e analisar a praticidade dessa competência que você vai utilizar. Isso é útil no meu dia a dia. Eu vou me esforçar muito para desenvolver algo que eu não vou usar, ou eu quero desenvolver todas elas, que é praticamente impossível, né? É mais fácil eu desenvolver aquelas que eu já tenho desenvolvidas e aperfeiçoar um pouquinho mais, né? Precisa primeiro aprender a ser o protagonista do seu desenvolvimento e saber se realmente aquilo é relevante, útil e prático para o seu dia a dia. E aí não é ninguém de fora, alguém pode dar um conselho. É você que diz, Silvia, a partir de hoje, você vai começar a fazer cálculos matemáticos, nós vamos fazer agora
cálculos matemáticos, vamos fazer projeções e estatísticas de quedas de meteorito Ai, na América não. do Sul. Por quê? Nossa, Isso é importante, é um é tema muito importante. fora do meu horizonte. Quer dizer, olha só, a gente já fica, Não deixa, nossa. não deixa de ser importante. É Mas está lógico fora que do seu sim. horizonte. Ah, Está fora do seu horizonte. Não serve para a Silvia. Não serve. Né? Agora, a competência emocional, você tem dois fatores que são muito importantes também. Olha, eu escolhi desenvolver inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Bom, primeiro, autoconhecimento. Segundo, eu reconheço emoções nos outros. Terceiro, eu me motivo sem ajuda das pessoas. Quarto, eu consigo desenvolver empatia. Eu sei quando as pessoas estão gostando ou não estão. Eu sei se as pessoas estão preocupadas ou não estão. Eu sei quando elas estão interessadas ou não estão. Isso se leva para a negociação. Será que esse acordo vai ser cumprido? Observando os pequenos gestos, as pequenas comunicações enviadas de maneira não verbal, isso dá um parâmetro de que o acordo vai ser cumprido ou não. E quinto, que é o quinto pilar da inteligência emocional, que é a tua capacidade de lidar com relacionamentos interpessoais. Ou seja, lidar com pessoas que pensam, agem, enxergam, decodificam a mesma situação que você, só que de maneira diferente. E que não necessariamente estão erradas, né? Quando você vai desenvolver algo que precisam, que você não tem, e que você... Primeiro, você precisa ter vontade. Né? As competências emocionais, elas dependem da vontade de você querer desenvolver. E segundo, depende do esforço que você tem que desenvolver. Quanto tempo demora para eu desenvolver uma competência? Quanto tempo demora para eu me tornar um influenciador? Quanto tempo demora para eu me tornar uma pessoa mais focada? Quanto tempo demora para eu tornar uma pessoa mais criativa? Quanto tempo demora para eu fazer uma boa gestão da minha rede de relacionamento? Depende, varia muito. Varia muito do quê? Da vontade da pessoa querer fazer isso e do esforço que ela aplica para se desenvolver. Depende desses dois fatores. Inteligência oh, emocional, fatores emocionais a gente aprende de maneira mais muito bom, pessoal, né? muito bom, muito bom. A teoria eu já sei. Isso a gente consegue aprender. A gente consegue colocar em prática, a gente aprende a ser, porque é muito fácil você falar assim, coragem, tenha foco, esforço, isso é muito fácil, a gente já sabe o que tem que fazer. Como que faz para você aprender? Às vezes você não tem habilidade, você tem que desenvolver uma competência que você não tem habilidade, porque você precisa desenvolver aquilo. Você aprende isso. O primeiro passo para desenvolver é isso? Sim. Como é que faz? Da mesma forma que o Homo sapiens faz há 300 mil anos, desde quando saiu da África, copiando. O ser Muito humano, ele bem. aprende por observação. Né? Em casa, os filhos aprendem observando os pais. Na escola, aprende observando os mais próximos. Você aprende observando as pessoas que estão mais próximas de você. Né? Então, o primeiro passo do aprendizado é a observação. Você vai observar o que as outras pessoas estão fazendo, porque você vai copiar. Não que você vai fazer exatamente igual, mas depois você vai adaptar, vai colocar o teu estilo, vai ver o que fica melhor para você, uma outra forma de fazer, e de repente até gera uma inovação. Mas o primeiro passo é fazer... Quer um exemplo meu? Um exemplo meu. Sim. Eu tinha um professor, eu fiz cursinho na Praça Silva Romero, no Tatuapé, o Objetivo, pré-faculdade, e tinha um professor de sexta-feira à noite, Silvia, ele dava aula de química. Sexta-feira à noite, aula de química é a matéria que mais me causa assim, transtornos mentais. Por quê? Porque não entra, é difícil, eu não gosto, simplesmente não gosto. Você quer aprender? Não. Mas é importante, Você quer desenvolver? Não. E aí, eu era o único que... a minha presença foi 100% nas aulas desse moço chamado Evandro. Você sabe por quê? Ele ensinava química de maneira completamente inusitada. A forma como ele falava alguma coisa errada, Silvia, ele falava de propósito. Aí alguém falava, professor, não é isso. Ele, desculpe. Ele ia para o quadro negro, estendia as mãos, todo mundo arrancava uma folha do caderno dele, amassava e atacava pedra no Jesus. Né? Ele se apedrejava, os alunos apedrejavam. Eu nunca mais esqueci das fórmulas químicas ou da aplicabilidade daquilo, pelas aulas engraçadas. Ele é um artista. Eu não consigo fazer isso.
Mas ele tem um senso de dom. humor, ele tem um dom. Ele tem dom, Ele tem um tem dom. habilidade. Então, quando você fala em competência emocional, é que você precisa desenvolver, tanta gente que pode estar acompanhando aí a nossa live, poxa, eu preciso desenvolver competência emocional, eu preciso fazer isso, senão eu não vou progredir no meu trabalho, na minha carreira, mas ela não tem habilidade. Então, é o que você falou, ou é copiando, ou é tendo o quê? Paciência, desenvolvendo o quê que a gente tem que Mas a desenvolver? habilidade, Silvia, a A gente habilidade, aprende. ela não é nata, hein? Você é hoje o que você fez repetidas vezes ontem. Você vai ser Boa, amanhã o que você está fazendo boa. repetidas vezes e bem hoje. Né? Treino, treino. Pode ter o dom, nasci com esse dom? Pode ser genético? Pode, mas a Mas não probabilidade desenvolver. é que você faça. O princípio básico do treinamento é repetição. Repetir, Boa. frequência e sequência, frequência e sequência. Você é aquilo que você está fazendo repetidas vezes hoje. Os jogadores de futebol, os atletas de golfe, os palestrantes, os engenheiros, os ótimos engenheiros, só que eles fizeram muitos projetos. Né? Agora, chega numa fase da nossa vida que você fala assim, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 55, já tenho 60, para que eu vou aprender isso? Eu não preciso mais. Tem alguém que já sabe por mim, né? E outra, cachorro velho não aprende truque novo, né? Você já ouviu isso, esse Já, ditado? mas eu não aceito isso, não. Nem eu. Até Não, porque existe um conceito... Não, eu repudio isso, inclusive. Né? é, Existe um conceito chamado lifelong learning. muito Lifelong bem. learning. Né? É isso aí. Aprendizado Estamos por toda vivendo a tanto, vida. né? É. A gente vive isso, né? E outra, lifelong learning diz para a gente não aprender tudo de novo. Diz para a gente aprender o que é relevante de novo. Aquilo que só Isso. interessa. Né? Você não precisa aprender tudo de novo. Então, cachorro velho aprende os truques novos que interessam a ele. E ele pode se tornar muito bom nisso, viu? Mais que É um isso aí, cachorrinho é isso novo. aí. Muito bem. Eu estava vendo outro dia, lendo uma reportagem do Boris Casoy, que agora, aos Espetacular. 85 anos, começou a fazer veterinária. Medicina. A Ah, veterinária, aliás, isso. Né? veterinária, que ele gosta dos bichos, quer Veterinária. dizer, não é bacana? É um espetáculo. Ele não vai ter Alzheimer, pode ter certeza. O É. cérebro está funcionando e expandindo. Né? Não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida. Bom, vamos lá. Competências técnicas ou competências emocionais? A gente já falou um pouquinho, mas qual que é a diferença disso para o mercado de trabalho? O que pode realmente fazer a diferença nas pessoas, tanto no trabalho quanto no cotidiano da vida pessoal? Pegando aqui um tema que você mandou. Competências emocionais você vai usar em todas as áreas da sua vida. Em casa, com os amigos, com a namorada, namorado, marido, esposa, com seu chefe, com a sua equipe, enfim. As competências técnicas também são importantes. Né? Porém, quanto maior a tua responsabilidade, quanto maior o teu cargo, quanto maior a tua responsabilidade em relação a um grupo de pessoas, maiores as necessidades de comunicação, de você tomar decisões racionais, mesmo estando pressionado ou pressionado. Né? Quando você está pressionado, você espana, você explode, toma decisões assim completamente equivocadas porque estava completamente descontrolado. Isso não pode acontecer com um líder. Né? Então, a liderança é algo que... Liderança, entenda líder não como um cargo, líder como um comportamento. Né? Um líder, ele, caso queira assumir a posição de líder e ser a referência para alguém, ele precisa se entender tecnicamente do negócio dele, mas ele precisa ser uma pessoa muito bem relacionada, ele precisa ser um bom ouvinte, ele precisa valorizar as pessoas e tratá-las de maneira diferente e da maneira como elas gostam. Né? As competências comportamentais, emocionais, elas se tornam mais... As duas são importantes, não tenha dúvida. O presidente da empresa Técnicos, conhece não. Sim, tecnicamente do sim. produto, mas a capacidade que ele tem de fazer com que os outros, ou entender a demanda dos outros, ou fazer com que os outros façam aquilo que ele deseja, a influência é muito importante. É muito importante. E Renato, existem o que vai dados... determinar se você vai ficar lá. É o que vai determinar se você vai ficar lá ou se você vai sair da empresa. Ponto. Porque time a gente sabe que derruba técnico. A gente sabe. Isso é uma tática de influência, eu ensino em aula. Não vou fazer.
Apaga, vamos continuar aqui. É uma tática de influência. Olha, time derruba técnico? Sim. Protestos em praça pública derrubam governo? Sim. É a mesma teoria, é o mesmo princípio. É o princípio da coalizão. Você junta esforços com pessoas que têm o mesmo objetivo para tentar convencer alguém, né? Ou derrubar o técnico, ou pedir direta já. Né? Professor, existem dados sobre o impacto que uma liderança emocionalmente inteligente tem em um time? Quer dizer, praticamente você já falou, né? A liderança, o líder, ele tem que já ter desenvolvido ou está sempre desenvolvendo esse lado emocional, e a forma como ele lidera o time faz a diferença no resultado. E é uma preocupação muito grande por parte das empresas, e a gente tem isso em sala de aula como cases para debate, viu, Silvia? Ah, que legal. Qual é o impacto de um líder que precisa desenvolver inteligência emocional ou que tem inteligência emocional desenvolvida na sua equipe e, por consequente, nos resultados da empresa? A HSM Management, ela publicou um estudo sobre o ranking da tirania. Opa. O ranking da tirania mostrou, foi uma pesquisa que fizeram com um número bem significativo de pessoas que trabalhavam em multinacionais, enfim, e que mostrou que aqueles líderes, aquelas pessoas que estavam em posição de liderança, que aquelas que são as perfeitas, aquelas que não erram, aquelas que nunca admitem que erraram, elas são as principais tiranas do ponto de vista das empresas, das pessoas que foram pesquisadas. Escuta, eu não errei, nunca erro, o errado é sempre alguém. Né? Você passa a culpa para alguém. Isso é um problema comportamental e emocional muito importante, né? Que é a questão de você puxar para você a responsabilidade sobre os seus atos. Né? Segunda, humilhar, desrespeitar as pessoas, que é um outro erro. Um sinal de inteligência emocional, gentileza. Um sinal de não inteligência emocional é desprezo, humilhar, você agredir verbalmente ou não. Né? E essas pessoas são tiranas para mais de 50% dos entrevistados. Né? Uma pessoa tirana, um líder ruim, um líder tirano, é aquele que não dá feedback. Poxa, eu fiz um trabalho, eu quero saber. Quem pede feedback está preocupado em melhorar, quer saber se foi bom ou não. E o líder despreza, não dá atenção. Né? O líder ditador é um tirano para mais de 50%, 51%, eu não me recordo exatamente, mas 51% das pessoas entrevistadas falam que aqueles ditadores, olha, faça isso porque eu estou mandando, e eu não quero saber a sua opinião, são tiranos. Né? E normalmente são aqueles que se comunicam mal, escrevem de qualquer jeito, comunicação de duplo sentido, eu não entendi o que era para fazer, você não pediu prazo, não, mas era para você saber, enfim. São esses líderes que são os tiranos e são esses líderes que fazem as pessoas, normalmente, deixar as empresas para empresas que têm líderes mais bem preparados. Né? Eu tenho uma amiga que trabalha na Microsoft, né, na parte de educação, e ela falou assim, hoje, se não houver essa conexão, tanto dos líderes, né, quanto das pessoas que trabalham, essa conexão emocional, essa troca, praticamente você está fora, ser descartado no sentido de grande empresa. Para a gente encerrar, o que você pode deixar aqui como mensagem para quem está acompanhando? Se você quiser falar alguma coisa do curso, enfim, fica à vontade para você colocar aí seus destaques finais. Muito obrigado, Silvia. Passou muito rápido. Eu não sei se eu falei muito ou se a gente ficou muito tempo ótimo. fora do ar. Quanto tempo eu tenho? Não, pode falar. Tá. Eu trabalho com educação, basicamente educação corporativa e educação acadêmica há 20 anos. Então, há 20 anos eu tenho esse intercâmbio entre empresas e universidade. E se tornou uma vantagem, não só para mim, mas o professor Souza, que divide a coordenação do curso de vendas, o MBA em gestão de vendas, o MBA em estratégias comerciais, o de relacionamento interpessoal, que a gente traz o que está sendo discutido no mundo corporativo para dentro da sala de aula e vice-versa. Agora, o que acontece concomitantemente, o que acontece junto, que é a estrutura e a forma de mediação, a relação de poder entre mediador e quem está participando, ela já mudou há muito tempo. Né? Ou seja, hoje um professor ele se comporta como um mediador. Hoje um líder
ele funciona como mediador, né? Agora, como mensagem final, me veio aqui um improviso, tudo bem? Em um minutinho eu encerro. O Instituto me veio na cabeça, você falou de dados, olha meu lado racional funcionando. Quando a gente fala emoção, nós usamos os dois, né? Não só emoção, mas o razão também. Sim. Mas o Instituto Gallup publicou uma pesquisa com mais de 18 mil entrevistados há uns 4, 5 anos atrás, mas a pesquisa ainda é válida, e que disse o seguinte, apontou que a chance de alguém sem amigos ou sem nenhum relacionamento assim saudável dentro da empresa se engajar num projeto ou no propósito da empresa é de 1 em 12. Aquela pessoa com dificuldade de relacionamento, ela não está engajada na empresa. Esquece ela. Né? 18% dos entrevistados disseram trabalhar em empresas que estimulavam a amizade ou a troca de ideias entre os colaboradores. Né? O ambiente de trabalho, ele influencia no seu casamento. Quem tem o ambiente de trabalho é favorável no aspecto de, olha, eu tenho amigos aqui dentro do trabalho, esses amigos são pessoas em que eu, não amigos realmente para a vida toda, mas aqueles amigos que eu posso confiar, eles tornam meu casamento mais feliz em 70% dos casos. É isso aí. 70% dos casos, né? Quem tem um melhor amigo no trabalho é 7 vezes mais comprometido, 7 vezes mais criativo. Quem vai trabalhar e o ambiente é favorável à colaboração, à troca, vai trabalhar mais satisfeito e se dedica mais. Né? Muito bem, que aula! Imagina, verdade. Eu queria conversar, Silvia. Eu falei, que bom, que gostoso. Não, foi muito bom. Que bom. Eu tenho um probleminha emocional de falar muito. Então, não, foi tudo bem. Eu fico olhando nos seus gestos não verbais a hora que eu tenho que ficar quieto. Acabou. Não. Às vezes, claro. Às vezes eu tenho que dar uma olhadinha aqui no que a gente tem para não esquecer nenhum tópico, mas está tudo bem, foi ótimo. Eu te agradeço muito mais uma vez. Obrigado, por estar aqui Silvia. Com a gente e compartilhar seu conhecimento, tá bom? Obrigado, Silvia. Prazer em revê-la, sempre muito simpática, muito querida, muito atenciosa. Brigadão, valeu, Fernanda, Malu, um beijo para ela, não deve estar aí atrás, não está, e nos vemos por aí. Tá certo. Bom, e você que acompanhou a gente até agora, só lembrando que esse encontro aqui vai ficar nas nossas redes sociais para você ver e rever. E até a nossa próxima live. Tchau, pessoal.